Você acha que conhece a verdade sobre o mundo? Pense de novo. Por trás da história oficial existem segredos, mentiras e conspirações sombrias, de governos ocultos a bilionários que podem nem ser humanos. Nada é o que parece. Hoje você vai conhecer as maiores teorias da conspiração de todos os tempos. Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar, vou deixar uma coisa bem clara. O que você vai ver aqui são teorias da conspiração, não fatos confirmados, nem a minha opinião pessoal, beleza? Agora sim, já deixa o seu like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. E se as pessoas mais ricas e poderosas do mundo não fossem humanas de verdade? Essa é a base de uma teoria da conspiração que diz que bilionários e até membros da realeza são na verdade robôs ou reptilianos disfarçados. A prova estaria no comportamento estranho deles em público, tipo Mark Zuckerberg, que em uma audiência no Congresso foi filmado bebendo água de um jeito tão esquisito que parecia um robô tentando imitar um humano. Na verdade, nem água ele tomou, né? Só fingiu. O mesmo vale para um vídeo do príncipe Harry e da sua esposa, onde eles se movimentam de um jeito meio duro e bugado. Para quem acredita na teoria, o olhar vazio, os movimentos robóticos e a inteligência fora do comum são sinais claros de que eles não são como a gente, mas sim um grupo de não-humanos que se mantém no poder por séculos. Fica aí o debate, são robôs disfarçados ou gente rica é esquisita mesmo? Quem é fã dos Beatles já deve ter ouvido que esse Paul McCartney, que faz show até hoje, na verdade é um substituto do original. A teoria diz que o Paul de verdade faleceu em um acidente de carro em 1966 e para evitar o fim do maior grupo da sua época, os outros Beatles o trocaram por um sósia chamado William Shepard. A partir daí, os fãs começaram uma caça alucinada por pistas. A mais famosa está na capa do álbum Abbey Road, que seria uma procissão fúnebre. John de branco é o padre, Ringo de preto o agente funerário, George de jeans o coveiro e Paul descalço e fora de passo é o próprio defunto. As provas estariam por toda parte, mensagens secretas em músicas tocadas ao contrário, dizendo Paul está morto. Um baixo feito de flores no chão do álbum Sgt. Pepper's, sendo esse o instrumento que o Paul mais tocava, além das comparações de mudança de aparência do Paul antes e depois de 1966. O próprio cantor já desmentiu tudo, mas a teoria é tão bem amarrada que ainda tem gente que acredita que o verdadeiro se foi, deixando no lugar o cover mais bem sucedido da história do rock. E se o maior autor da língua inglesa, na verdade, não tivesse escrito suas próprias peças? Essa é uma das teorias de conspiração mais antigas que existem e que basicamente diz que o Shakespeare que conhecemos hoje era uma farsa. Os argumentos são fortes. Como um cara de origem humilde, com pouca educação formal e que nunca saiu da Inglaterra, poderia escrever com tanto detalhe sobre a nobreza, a política e sobre outros países? E para piorar, não existe nenhum manuscrito original das peças que ele escreveu de próprio punho. Então, quem seria o verdadeiro autor? O principal suspeito é Edward de Vere, o Conde de Oxford, que esse sim era um nobre culto com a educação e a experiência de mundo que teria usado o nome de William Shakespeare para poder publicar suas obras sem ser reconhecido. A grande maioria dos historiadores descartam essa teoria maluca, mas como as provas da vida de Shakespeare são bem escassas, o debate continua aceso. E se a gente pudesse ter energia limpa, de graça e sem fios no mundo inteiro há mais de 100 anos atrás?
Essa não é uma ideia utópica, mas sim um projeto de vida de um dos maiores gênios da humanidade, Nikola Tesla. No início de 1900, Tesla começou a construir a gigantesca Waldenclyffe Tower, a primeira de uma rede global de torres. A ideia era usar a própria energia da Terra como um condutor para transmitir eletricidade de graça para qualquer ponto do planeta, sem precisar de um único fio, e tudo na faixa. O problema é que o projeto era financiado pelo banqueiro JP Morgan, que tinha uma fortuna investida em minas de cobre e na fiação elétrica tradicional. Quando Morgan descobriu que essa tal energia do Tesla não poderia ser medida e dessa forma não poderia ser cobrada, o que ele fez, cortou o financiamento na hora, já que o invento provavelmente levaria o ricaço à falência. Sem dinheiro, o sonho de Tesla morreu. A torre foi demolida e depois da sua morte, o FBI teria confiscado boa parte dos documentos para impedir o desenvolvimento do projeto em nome dos interesses dos grandes magnatas da indústria da energia. Mas e aí? Será que o motivo de pagarmos caro na conta de luz é por causa de um bilionário mequetrefe que não queria distribuir energia de graça para o povo? A história do Titanic todo mundo conhece, né? O navio que não podia afundar, mas que bateu em um iceberg e foi para o fundo do mar. Só que para muitos teóricos da conspiração, o iceberg foi só um bode expiatório e o naufrágio não teve nada de acidental. A teoria mais famosa é de uma gigantesca fraude do seguro. O navio que afundou não era o Titanic novinho em folha, mas sim seu irmão gêmeo mais velho e já danificado, o Olympic. A empresa teria trocado os dois de propósito para se livrar do navio problemático e receber a bolada do seguro como se fosse o novo. Uma outra teoria, ainda mais sinistra, diz que o naufrágio foi de propósito para eliminar desafetos. Nela, o poderoso banqueiro JP Morgan, sim, o mesmo envolvido na teoria do Tesla, teria orquestrado tudo para tirar a vida de rivais que estavam a bordo do navio. Duas explicações que envolvem dinheiro e que poderiam ser bem possíveis nas décadas onde os ricos tinham ainda mais poder e menos problemas com a justiça. Em 1997, o mundo chorou o falecimento da princesa Diana em um acidente de carro em Paris. A versão oficial culpou o motorista, que estaria alcoolizado, o que não faz muito sentido. Porém, para muita gente, a história é bem diferente e tudo teria sido planejado pela própria família real. A teoria principal diz que o motivo era o novo namorado da Diana, o produtor de cinema egípcio Dodi Al-Fayed. Boatos diziam que ela estaria grávida dele e a coroa britânica jamais aceitaria que a mãe do futuro rei da Inglaterra tivesse um filho muçulmano. A parte mais assustadora é que a própria Diana parecia prever seu destino. Em uma carta escrita 10 meses antes do acidente, ela desabafou: "Estão planejando um acidente no meu carro", além de vários outros relatos dela se sentir perseguida e com medo de algo que nunca chegou a deixar claro. Quem estuda o assunto nos dias atuais ainda acha a história muito estranha e muitos consideram que, na verdade, o acidente se tratou de uma queima de arquivo da realeza. Em 1963, o presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, foi eliminado a tiros, chocando o país e o mundo inteiro. A versão oficial culpou um único atirador, Lee Harvey Oswald. O problema é que 2 dias depois, ele foi morto na frente das câmeras por um cara chamado Jack Ruby, que era dono de boate com ligações com a máfia, calando para sempre o que o atirador sabia. A partir daí, as perguntas só aumentaram, e a principal delas é sobre a bala mágica. A investigação oficial concluiu que uma única bala fez um caminho que seria impossível, em zigue-zague, para causar múltiplos ferimentos no presidente. Muitos físicos dizem que essa trajetória simplesmente seria impossível de acontecer. Além disso, várias testemunhas e o famoso vídeo do fatídico momento sugerem que os tiros não vieram só de trás, que era onde o atirador estava,
mas também da frente, indicando um segundo atirador que nunca foi encontrado. Até hoje, os americanos desconfiam que o falecimento de Kennedy está coberto de mentiras, interesses políticos e financeiros que nunca serão descobertos depois que calaram o suposto dono do tiro impossível. Em 1969, o homem teria concluído um dos seus maiores feitos, pisar na Lua e acabar de uma vez por todas com a corrida espacial que acontecia contra a União Soviética, mas para algumas pessoas tudo foi uma farsa. Existem alguns argumentos famosos do tipo: por que a bandeira americana parece tremular no vácuo onde não existe vento? E por que não vemos nenhuma estrela no céu em nenhuma das fotos? E as sombras dos astronautas que apontam para direções diferentes, como se houvesse várias luzes de estúdio em vez de um sol. E essa teoria vai ainda mais longe e diz que o governo americano teria contratado secretamente o cineasta Stanley Kubrick, que tinha acabado de lançar o filme Uma Odisseia no Espaço, para dirigir e filmar a cena. Esses são só alguns dos motivos que fazem uma galera acreditar que a aterrissagem dos americanos na Lua não passa de uma grande encenação. Já existiram muitos boatos sobre seitas que dominam o mundo e a mais famosa delas continua assombrando os conspiracionistas, os Illuminatis. A real é que os Illuminatis foram um grupo que de fato existiu na Alemanha em 1776. Eram pensadores que queriam combater a superstição com a ciência, mas foram perseguidos pela igreja, proibidos e acabaram em poucos anos. A teoria da conspiração pega essa base e a transforma em algo muito maior, um governo oculto formado pelas pessoas mais ricas e poderosas do planeta que controlam bancos, a mídia, os governos e estão por trás das grandes guerras e revoluções da história. Uma das maiores provas disso estaria em seus símbolos, o famoso olho que tudo vê, na nota de $1. A ideia é que nada no mundo acontece por acaso, mas sim porque um pequeno grupo decidiu que seria assim, tentando alcançar uma nova ordem mundial. Mas e aí, será que o povo só não está confundindo Illuminatis com bilionários? Agora, esse tópico e o último depois dele são simplesmente insanos, porque todo mundo jurava que eram apenas teorias da conspiração, mas adivinha, aconteceram de verdade. E o mais louco, são 100% reais. Imagina uma arma que dispara um dardo minúsculo que derrete no corpo e causa um ataque cardíaco fulminante sem deixar nenhum rastro para a perícia encontrar. Parece roteiro de filme de espião, né? Mas essa arma foi criada pela CIA. Bom, pelo menos durante os anos 70, era apenas uma teoria da conspiração maluca, mas o assunto acabou virando um verdadeiro escândalo, porque o próprio diretor da CIA, em uma audiência no Senado americano, confessou e apresentou a pistola do ataque cardíaco. O segredo era um dardo congelado com uma toxina de marisco que, ao atingir o alvo, a pessoa sentia apenas uma picada de mosquito, mas o veneno induzia a parada cardíaca e o dardo simplesmente sumia dentro do corpo. Um assassinato perfeito em tempos de Guerra Fria. A CIA jurou que a arma nunca foi usada em pessoas, apenas em testes, o que nem todo mundo acredita. E se eles tinham essa tecnologia nos anos 70, imagina o que não tem guardado hoje em dia. Este é um dos casos mais impressionantes que começou como um boato ou uma teoria da conspiração bizarra, mas tudo era verdade. Dá para acreditar nisso? Nos anos 70, cidadãos japoneses começaram a desaparecer misteriosamente. Na época, corriam boatos de que espiões da Coreia do Norte estavam sequestrando pessoas no Japão, mas o governo japonês tratava tudo como uma teoria da conspiração sem fundamento. A verdade só veio à tona de uma forma trágica. Em 1987, depois que um avião foi derrubado por agentes norte-coreanos, uma das espiões presas confessou. Ela disse que foi treinada para se passar por japonesa
por uma de suas professoras, uma mulher que tinha sido sequestrada no Japão há anos atrás. A confissão confirmou o pesadelo. Durante anos, o regime norte-coreano sequestrou dezenas de civis japoneses, desde estudantes até simples donas de casa, para servirem como professores de espiões ou simplesmente para roubarem suas identidades. A Coreia do Norte até hoje nega a história, mas a verdade foi exposta. Acreditava-se ser uma teoria da conspiração maluca, mas que no fim se provou terrivelmente verdadeira. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima!